E aí, pessoas bonitas, eu sei que você tá me vendo muito perto, tá vendo todos os meus poros aqui no rosto, todas as marcas, mas eu tô fazendo um vídeo sobre o quê? Rinoplastia, amores. Então eu vim aqui falar pra vocês, 1 ano e 2 meses depois, o que você precisa saber antes de fazer a sua rinoplastia pra você perguntar e já se prevenir. Eu tenho que pegar uma anotaçãozinha aqui que eu deixei, peraí. Tá, vamos lá, gente. Então, ó, se você não me conhece, não me segue ainda, tá? Jess por aí, clique em se inscrever aqui, curte o vídeo, tá bom? E vai lá no Instagram. No Instagram, eu normalmente posto com mais frequência. Aqui eu demoro cerca de 1 ano. Ou quando eu viajo, mas assim, quando eu viajo, os vídeos que vocês estão vendo aqui. Eu vou lá, gravo, dou a informação e vazo. Entendeu? Não tem muito bolodórios. Aí quando eu tô em casa, que aí fica esse fundo meio estranho, a luz que é de fora, que eu tenho a hora que eu tenho pra gravar, o dia que eu tenho pra gravar, e aí eu gravo, entendeu? Aí fica esse storytelling aqui gigante. Mas vamos pro vídeo? Vamos falar sobre rinoplastia? Você tá pensando em fazer ou você já fez? Vou falar pra você tudo que eu passei aqui. A primeira coisa, você viu no começo do vídeo, eu mostrando o nariz. Primeira coisa, eu queria te mostrar como ficou. Ó, vamos pegar mais de pertinho? Olha aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem algumas marquinhas. Tá vendo? Aqui a gente tem marquinha. Tá com maquiagem, gente, mas vocês conseguem ver. A marquinha dos pontos. Isso aqui tudo é marquinha de ponto. E aqui um valezinho, que isso me incomoda até hoje, mas com uma maquiagenzinha, a maquiagem tá saindo, mas ela com uma maquiagenzinha dá pra disfarçar. Gente, ninguém tem esses dois iguais aqui. E tá bem próximo um do outro, mas esse valezinho me incomoda. E a minha Anitta, tá? Eu olhei a Anitta e falei, caracas, a Anitta também não tem. Então, gente, não se comparem, tá tudo certo. E aí, o que eu queria falar pra vocês primeiro? Eu, quando falei com a médica, eu fiz a cirurgia já faz 1 ano e 2 meses, em janeiro do ano passado. Tirei férias pra fazer essa cirurgia. Como todo mundo sabe, como todo mundo faz, eu tinha desvio de septo, então fiz o processo pelo convênio, e aí a rinoplastia eu fiz pela médica mesmo, então é no particular. Mas todo mundo sabe esse processo, é só, se você tem convênio, você conversa com o seu médico para poder entender o cirurgião que faça a rinoplastia. E aí, eu fiz a cirurgia pelo Hospital Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. O hospital, eu faço um review dele no final do vídeo, mas enfim, vou fazer a review e falo pra vocês sobre ele. Mas eu vou falar primeiro sobre a cirurgia. Passei na médica, expliquei pra ela, a gente fez todos os exames, mandei as inspirações pra médica. Vocês podem ver algumas inspirações. São narizes que eu gosto, que eu acho bonito e tudo mais. Maquiados ou não, são formatinhos que eu gostava. E gosto, não tenho problema nenhum. Aí mandei pra médica e eu conversava com uma médica específica que atendia pelo hospital, atendia ou atende, não sei. E ela é um amor, não posso negar que ela é muito gente boa. E ela era muito legal, assim, conversei com ela e tudo mais. Tudo certo, fechei com ela. A data demorou um bocado, tive que dar uma pressionadinha assim pra falar, doutora, eu vou tirar férias, doutora, eu vou tirar férias, porque sempre demorava muito mais. E consegui marquei com ela, tirei as férias e tudo mais. E aí que começa a nossa história de rinoplastia. Por quê? Ela tinha mandado um formato de nariz na época, falando como poderia ser aquele pós, assim, que eu dei uma apertada. Eu falei, doutora, eu queria muito saber como ficaria... Eita, que eu bati. Eu queria saber como ficaria com os ajustes que eu tô pedindo, o formato do meu nariz. Ela mandou um nariz muito fino. Não, doutora, eu não queria esse nariz. O nariz que eu mandei é muito mais comum, eu queria dar uma diminuidinha só e tirar a ondinha que eu tenho aqui, ó. Eu virando pra cá, vocês conseguem ver uma ondinha maior desse lado. Eu virando para esse lado, vocês veem uma ondinha que tem também, mas um pouquinho menor. Porque de um lado pro outro, ela tem diferença de se você olha de um lado e se você olha do outro. Gente, eu não fiz aqueles negócios que mexem no rosto, sabe? Que deixa o rosto... Eita, que eu esqueci que eu tô de microfone. Tô boa, espero que vocês tenham me ouvido. Mas eu não fiz aqueles negócios, né, que arrumam o rosto, que deixam um lado muito mais parecido com o outro e tudo mais. O que eu queria fazer era o que tava me incomodando, que era o nariz, que eu podia fazer no momento. Falei, ok, vou fazer isso agora. Tô com tudo certo, resolvido, vou fazer. Chegou o dia da cirurgia. Fui fazer a cirurgia, cheguei lá. A outra médica que ia fazer, porque assim, tinha a médica que estava me atendendo, que ela ia fazer o processo cirúrgico, o desvio de septo, e a outra que ia fazer a cirurgia estética pra valer. Essa outra eu havia pedido pra gente tentar fazer uma consulta, mas acabou que não conseguindo, porque enfim, essa galera
cobra pelos atendimentos, porque não atendem em específico pelo hospital, e acabaram que não abrindo isso também pra mim, não falaram essa parte. Eu falei, ok, não tem problema, essa outra médica tá conversando com ela, elas estão conversando, elas sabem o que precisa, tudo bem. Pouco antes, gente, era, sei lá, 10 minutos, já tava super atrasada a cirurgia, e 10 minutos antes da cirurgia, assim, 20 minutos antes de eu entrar pra sala, essas duas médicas chegaram, e essa médica que eu não havia conversado ainda, da cirurgia estética, ela veio assim, falou assim, olhou o nariz e falou, não, a gente vai ter que afinar e arrebitar mais esse nariz. Aí eu olhei pra ela e falei, tipo, com as duas assim, você morrendo de nervoso, porque, enfim, nunca tinha feito uma cirurgia que eu me lembre. Eu já fiz uma cirurgia que eu era neném, mas lembrando, assim, nunca fiz. E aí ela falou, eu falei, não, doutora, não, eu entendo, mas não, eu quero o combinado. Se cair o nariz não tem problema, é com a idade, é normal, minha família já tem o nariz mais avantajado mesmo, não tem problema. Aí ela, não, mas vai ter que afinar mais e vai ter que arrebitar mais. Eu falei, não, deixa, eu quero natural. Eu quero como se eu não tivesse quase feito e que tire o ossinho, tá tudo certo. Ah, tá bom. Aí sabe quando a médica saiu um pouco mais batendo o pé assim, aí ela foi embora e a outra médica também foi. E ok, chegou na sala de cirurgia, só a médica que me atendia mesmo que falou comigo, anestesistas, pronto. Anestesista, não anestesistas, porque era uma. Eu apaguei completamente e acordei 8 horas depois. Tá bom, 8 horas depois acordei, fui um pouquinho pra UTI, depois desci, meu marido ficou desesperado. Vou contar as perguntas que vocês precisam fazer pra médica, isso é muito importante. Fui e ok, essa foi a primeira etapa, fui pro quarto, no dia seguinte fui liberada, voltei pra casa. Gente, vamos lá, você que vai fazer a cirurgia, a primeira coisa que eu tenho que te falar saiba primeiro muito bem do médico, entenda o médico, se são 2 cirurgiões, entenda os 2 cirurgiões, entenda quem vai fazer, se ele tem imagens muito boas na internet. Gente, na internet o meu nariz saiu perfeito, na internet meu nariz não parecia que tinha ondulação, então não sei, o que a médica me explicou foi, eu inchei muito na hora que tava a cirurgia, né, que demorou muito tempo, então eu inchei, elas não sabiam mais o que era osso, o que era inchaço, então elas estavam com medo de raspar demais e ter que cobrir, sabe, fazer algo pra arrumar o nariz depois, então é melhor deixar a mais do que deixar a menos, então eu inchei demais, e aí na hora de fechar, uma das coisas que gente, eu sou jornalista, eu não sou médica, não entendo, mas assim, na cabeça de uma leiga que está falando a vocês neste momento, que ficou todo no processo cirúrgico e depois na recuperação, e passou por muito tempo vendo a recuperação disso, era assim, esse nariz, ele teve o ponto aqui, então a linha veio aqui, ó, vocês podem ver aqui, bonitinho, e aí eu tenho as marcações que fez, né, que abriu tudo aqui na lateral, e aqui ficou muito mais marcado, ó, vocês podem ver que mexendo aqui é muito marcado, porque os pontos realmente estavam assim, ó, dessa formatinho que tá aqui as marcações. E aí, o que é bizarro de pensar? Nesse nariz, o ponto tava vindo dentro do nariz e outro fora, tinha 2 pontos aqui, além dos pontos da lateral, aqui dentro, para ligar um lado com o outro, colocaram 2 pontos dentro e um fora. Aí se você pensa, aqui tá com um pontinho fora, aqui tá 2 pontos entre um fora. E você precisa juntar as duas partes, sendo que tem um buraco entre as duas partes, tipo nesse aqui, o ponto tava aqui e aqui. Então assim, não tava ligando as duas partes. Então não ia fechar. Se não ia fechar, tem alguma coisa errada, né? E aí, enfim, gente, entendam quem é o outro médico e vejam exatamente como que funciona aquele médico, como ela vai fazer, porque eu passei depois de 6 meses, eu mesma que marquei, não foi retorno mais, eu retornei algumas vezes, até tirar, assim, até tirar os pontos, até ver a recuperação como é que tava e tudo mais. 6 meses depois eu marquei, falei, bom, deu 6 meses, eu vou marcar uma consulta com essa médica pra ver o que acontece, porque meu nariz tá voltando ainda, até hoje meu nariz tá duro, aqui é duro, ó, e não mexe facilmente, mas não dói mais, claro, mas é tudo duro, aqui é duro, aqui é duro, aqui é grosso, então eu achei que com 1 ano ia ficar tudo certo, mas não, muda bastante. Então, enfim, entendam, conheçam o médico, conheçam as pessoas que fizeram o procedimento cirúrgico, perguntem como foi o acompanhamento desse médico. Bom, perguntem se os 2 entenderam o modelo que você quer de nariz. Eu sei que o nariz pode não sair certo ainda assim, tá bom? A gente tem plena ciência disso. Os médicos não dão 100% de certeza, mas o que você precisa saber principalmente
médico, você entendeu que eu quero o modelo de nariz que eu preciso? Você vai conseguir falar com a pessoa que é meu acompanhante lá embaixo, sabe? Como é que vai ser o pós-cirúrgico? Como é que você vai me acompanhar? E além disso, vamos lá para os processos que vocês precisam entender. Você sai respirando. Não, você já sai sem respirar, na verdade. Eu saio com uma talinha aqui, uma talinha não, né? Com um negocinho aqui, como vocês podem ver na foto, e um negocinho aqui em cima. Não era aquele silicone que o pessoal normalmente coloca, era como se fosse um esparadrapo. E eu fiquei com esse esparadrapo por 4 meses ainda, não tomava sol, porque por conta desses pontos, você não pode tomar sol, são várias coisas que não pode. E eu não passava, passava sempre protetor, tomava o maior cuidado do universo, enfim, graças a Deus não tive. Eu tive, na verdade, bem pouquinho aqui dentro, no cantinho, como se fosse uma infecçãozinha, mas eu limpava muito seriamente, assim, é absurdo a forma que você tem que limpar, que é aquele negócio de jogar a seringa de um lado pro outro. Eu não conseguia fazer isso antes, hoje em dia eu consigo, graças a Deus. Então, enfim, você sai sem respirar já, e você fica sem respirar pelo nariz por pelo menos um mês, tá? Tem pessoas que foram casos de pessoas que é normal, na hora que sai do hospital, ela sai com, parece que é gaze aqui dentro, alguma coisa que sai aqui, que fica dentro do nariz. E aí, com uma semana, ela volta no médico e o médico retira esses negócios do nariz. No meu caso, não precisou, mas eu precisei usar um alargador, porque esse lado aqui tava muito mais fechado do que esse. Então, quando eu respirava, esse lado fechava. E como fechava, deu uma coisa errada, né? Então, ele tava fechando, aí eu coloquei o alargador e fiquei usando por muito tempo pra dormir. E aí, depois com 2 meses, eu comecei a sentir um pouco mais de cheiro e já tava respirando pelo nariz melhor. Então, hoje em dia, eu sei que eu tenho problema de respirar, porque, enfim, 1 mês sem respirar pelo nariz, 1 mês e meio, foi um pouco mais que isso. Eu hoje não confio tanto no meu nariz. Então, eu confio, às vezes, mais na boca. Dependendo, eu fico um pouco sem ar, eu puxo um pouco mais de ar. E no nariz que teve a valinha, eu respiro melhor do que o nariz que tinha o desvio de septo real. Eu ainda respiro bem mal por ele. Todo mundo fala que quando você faz uma cirurgia de rinoplastia, a primeira normalmente não dá certo, você tem que fazer mais uma. Já vi casos de várias pessoas, e famosas então, que a cirurgia plástica foram 2, 3, 4 cirurgias plásticas no nariz, porque não ficou do jeito que a pessoa queria. E eu confesso que a médica, com 6 meses, quando eu fui lá fazer a consulta, ela falou que estava tudo certo, que a respiração estava certa, que o desvio estava certo, e que ela ia perguntar para outra cirurgiã. Eu sei que teve algumas coisas da vida dela que por isso que ela não conseguia fazer naquele exato momento, e nem depois de 1 ano. Ela ia perguntar para outra cirurgiã como arrumaria essa valinha e como elas arrumariam esse desviozinho que tá tendo aqui. Você consegue ver? Consegue? Tá focando, meninas. Tal, e como faria com esse ossinho. Sendo bem sincera, eu na hora falei, ok, ela não procurou, eu também não procurei. Então, deixamos assim, a vida ficou, e a gente não foi atrás, eu não fui atrás. Então, o que eu digo pra você? Vale a pena pra você que quer mexer esteticamente, mas saiba que pode ter esse perrengue e você ter que pagar de novo uma cirurgia, ou se não pagar, sabe, passar por todo o processo. Gente, quando você faz uma rinoplastia, você precisa de tempo. Para você que trabalha no dia a dia, que você sai de sua casa todos os dias e às vezes no final de semana não sai da sua casa, mas trabalha de casa e tá super acumulada. É muito difícil fazer um processo cirúrgico que vai depender de você mais 1 mês, por mais que as pessoas falem, tipo, não, em 3 semanas você tá ótima. Existem pessoas que em 3 semanas tá ótima. Existem pessoas, que foi o meu caso, que em 1 mês eu ainda não respirava pelo nariz e ficava assustadíssima, porque eu sou muito medrosa para essas coisas. E além disso, muda a alimentação, você não pode comer nada quente, você não pode café, tudo gelado. E aí você também não pode sorvete, porque é muito gelado. Então ficava sempre naquele empate de, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Porque eu não posso tomar sol, não posso comer nada quente, nada por muito tempo. Então isso é bem chato de acontecer, além dos medicamentos, que eu tive que pagar alguns medicamentos a mais para tentar melhorar essa área, reconstruir essa área. Então foram processos que você vai pagando para poder reconstruir um pouco mais da sua pele. Eu não vou falar para vocês que eu não fui atrás também para saber se isso foi erro médico, se não foi. Eu sei que eu gostei, basicamente, porque de frente não tenho muito problema, tem um desviozinho ou outro, mas sempre vivi com o nariz um pouco mais avantajado, então isso não era um problema. De lado é um probleminha, mas eu evito pensar muito, porque já quando eu fazia
parte televisiva, eu não me importava tanto com isso. E hoje em dia também a pessoa vai olhar pra você de frente e poucas vezes vai olhar pra você de lado, então não me importava muito. Ok, então o que eu queria falar pra vocês é, se você quer fazer uma rinoplastia, vai, mas pesquise muito bem, entenda muito bem, saiba todo o processo e saiba que terá muitos gastos depois também. Além do gasto daquele momento, daquela cirurgia, tem gastos depois que virão, além de financeiros, gastos de tempo que você vai precisar de uma certa atenção, de um cuidado muito grande. Tá bom? E é isso, vou fazer vídeo sobre isso? Não, provavelmente não vou ficar fazendo vídeo sobre isso, mas eu queria falar sobre a rinoplastia. Muita gente perguntou na época, eu também sou mais difícil de ficar falando coisas específicas, eu gosto muito de falar de viagem, eu gosto muito de ajudar, tô fazendo outros vídeos, outros conteúdos falando sobre projeto social que eu participo, que eu trabalho, algumas outras coisas, mas isso tudo você pode conferir lá no Instagram, tá bom? @Jessie por aí, vai lá, me segue, se tem qualquer dúvida manda, se não, só comenta lá, tá bom? Participa lá com a gente. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!